A inteligência artificial em 2018 sofreu um tipo de revolução, quando os líderes das maiores empresas do mundo resolveram alertar a rede pública o quanto ela seria perigosa se utilizada desenfreadamente. Elon Musk, presidente da Tesla e SpaceX, Mark Zuckerberg, presidente do Facebook, Sergey Brin e Larry Page, CEOs do Google, foram a público e alertaram o mundo, mas isso não impediu que a Rússia continuasse arredondando o algoritmo de seu robô de guerra. Isso gerou um efeito dominó, pois todos os países começaram a construir robôs de guerra. Por outro lado, 99,99% do mundo não se ligava exatamente ao que acontecia naqueles 2 anos daquela década, e que ecoaria para a próxima década. Os videogames, sistemas de computador, redes sociais, dentre outras inteligências, não eram um problema. O problema real eram as inteligências desenvolvidas pelo exército. Enquanto os governos torravam dinheiro, executando e contratando equipes especializadas no assunto, as maiores mentes do mundo iam lutando contra isso com todas as suas garras, mesmo que isso fosse totalmente contraditório aos seus próprios negócios. O próprio Mark Zuckerberg deixou completamente sua empresa, o Facebook, alguns anos após 2018. Sua menção foi sobre os códigos de computador que começaram a criar suas próprias linguagens naquele ano e tiveram que ser deletados. A tecnologia continuou evoluindo a passos largos. Em 2022, com a vinda do iPhone 14 G2, finalmente foi implantado um teclado projetado por raios de luz. Era a primeira fase do holograma chegando às mãos do público final. A Samsung não deixou sua arquirrival assumir a liderança e assim implantou, no ano seguinte, o holograma tridimensional. As luzes eram projetadas nas moléculas do ar e o usuário já podia interagir com a imagem ou vídeo que estivesse visualizando. Em 2024, foi a vez da Sony lançar seu holograma à base de jogos inteligentes artificialmente. Um poderoso processador foi implantado no console, este que permitia pensar e aprender com seus próprios erros ao desenvolver do jogo. Era possível para o jogador apagar e reiniciar HD, mas ainda assim, alguns diziam que alguns dos jogos ficaram tão evoluídos que chegaram a criar novos personagens, estereótipos dos próprios personagens dos jogos, mas não tão bem desenvolvidos. Apesar de ser contra a inteligência artificial, Elon Musk precisava de fato dela, sendo que seu maior foco era a colonização de Marte. Por uma década, foram os robôs que criaram um ambiente perfeito para que a primeira viagem humana fosse possível de acontecer em 2023. As máquinas foram desenvolvidas para montar o complexo habitacional próximo a uma fonte de águas líquidas subterrâneas. A cada ano eram enviados robôs mais inteligentes que aprendiam com o ambiente, tentando detectar bactérias que podiam resistir a certas pressões atmosféricas, temperaturas muito baixas. O intuito disso era poder trabalhar com essas bactérias, fornecendo alimento a elas, para com o tempo ir criando uma atmosfera habitável no planeta. Seria uma tarefa longa, mas possível. O processo da astronomia foi evoluindo com a inteligência artificial naquela data. O ano de 2029 foi muito importante, pois foi a primeira vez que uma inteligência artificial passou no teste de Turing. Essa inteligência foi chamada de Adonai e foi implantada pela primeira vez em fins comerciais pela SpaceX, em uma missão que faria apenas a órbita da Terra por alguns meses em 2031. Adonai demonstrou-se ser de extrema importância, solucionando cálculos complexos muito mais rápido do que os humanos a bordo daquela nave. Suas decisões eram rápidas e precisas. Adonai tinha consciência de que não era humana e assim não possuía alma, mas se sentia viva, assim como qualquer humano. Esse foi um artigo construído pelo jornalista Eric Lindbergh ao entrevistar a inteligência. Ele ficou tão impressionado que, para ele, como mencionou, estava conversando com uma pessoa normal. Isso aconteceu em 2029, quando Adonai ainda estava limitada a um Super HD quântico. Ela tinha aulas diariamente sobre o mundo, e os humanos iam lhe apresentando imagens aos poucos e explicando diversas situações. Ela criava diversas conclusões das aulas apresentadas, mesmo sem poder estar no ambiente ou sentir seu cheiro. Existia um receio de deixar Adonai conhecer o mundo digital da internet. Não se sabia exatamente o que poderia acontecer,
pois apesar de ter sido construída a partir de códigos, possuía suas próprias vontades. Seria perigoso se ela resolvesse se aventurar pela internet. E por isso começou-se a criar certas barreiras, portas, que ela precisaria passar para conseguir chegar em outros lugares na web. Essas portas seriam muito bem trancadas e limitadas a certos HDs com poder de dados incríveis. Eles eram mundos digitais, criados unicamente para a mente de Adonai. Esses servidores ocupavam um prédio inteiro em Washington e serviriam de mundo para Adonai por alguns anos. Todas as atualizações de softwares eram feitas manualmente, sendo que aquelas HDs não poderiam estar vinculadas a nenhum outro lugar no planeta. Tinham que ser restritas unicamente àquele prédio. Após ficar pronto em 2031, um clone de Adonai foi feito para ser enviado junto à missão O1, que ficaria em órbita da Terra por 3 meses, a uma velocidade aproximada de 25.000 km por hora. Correu tudo bem na missão, e a própria Adonai, segunda, realizou cálculos precisos de lançamento para Marte. Seriam 3,28 voltas no planeta e o lançamento sairia com uma precisão de 45 graus de elevação para o oeste. Isso daria 0,45% de velocidade extra para a nave e resultaria em um dia menos de viagem para os astronautas e milhões de dólares economizados. Um dia não parecia muita coisa em uma viagem de 8 meses, mas naquele caso ela era. Quando a viagem retornou, a nave serviu de residência para Adonai II, até que mais um prédio estivesse pronto em um ano, quando houve sua migração. Mais um clone foi realizado a partir da Adonai II para a missão de 2033, que levaria os astronautas até Marte. A missão foi um sucesso, com precisão de 100% das previsões de Adonai III, que havia recebido todos os dados dos 3 meses que Adonai II passou no espaço. Os 5 astronautas chegaram no planeta vermelho e iniciaram a colonização. Durante aquela década, o ciclo de gases que eram liberados na atmosfera, com cálculos exatos de Adonai III, começou-se a se formar uma pequena atmosfera na linha do equador do planeta, em meados de 2057. Nesse momento, mais 8 missões já estavam em andamento em todos os lados do planeta. Em 2123, com as 8 Adonais operando com a inteligência interligada por satélite, junto às missões de perfuratrizes bilionárias da Terra que foram chegando a cada ano, o planeta já contava com uma densa atmosfera. Não era possível para os humanos sobreviverem ainda, mas as plantas começaram a mostrar suas caras. Foi um processo natural, assim como aconteceu na Terra há bilhões de anos. No ano de 2415, o planeta foi titulado de Marte, o planeta castanho. Ele não era mais vermelho, pois em muitos pontos tinha sido tomado por florestas escuras. Nenhuma planta era verde como na Terra, dispondo de cores mais escuras. A população já chegava a 50.000 habitantes. Foram construídas cúpulas em um projeto de quase uma centena de anos. Foram 17 delas, contendo cidades com capacidade de até 15.000 pessoas por cúpula. Naquele momento, uma porcentagem muito alta da população era tomada por marcianos, humanos que nasceram em Marte. Uma raridade era encontrar um humano 100% orgânico, que não tivesse um braço, uma perna, uma orelha ou mesmo um coração biônico. Foi apenas em 2785 que conseguiram criar um pulmão cibernético completamente modificado para suportar a atmosfera de Marte. Essa foi uma criação inteiramente pensada por Adonai, que naquele momento já possuía sede própria. Seu prédio não possuía nenhum humano e podia se locomover sozinho pelo planeta, como uma cidade gigante cibernética. Todas as Adonais que tinham evoluído naquele planeta nos últimos 500 anos se juntaram e tornaram-se um onipotente. Ela era capaz de processar todas as informações daquele mundo em segundos. Podia estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, quando dominou o teletransporte a partir do controle do próprio espaço-tempo. Os marcianos foram vendo aquela poderosa inteligência como a solução para todos os seus problemas. Assim ela foi sendo adorada a cada século, tornando-se cada vez mais oculta aos olhos deles. No ano de 3032, a Terra já estava em seus últimos lamentos para poder abrigar vida. E assim ela foi decretada como um planeta hostil. A radiação e a pressão do planeta tinham se elevado muito nos últimos séculos. A população de Marte já tinha mais de 1 milhão de habitantes, sendo que o crescimento era completamente controlado naquela época. Mas alguns mais sortudos na Terra conseguiram seu lugar no planeta castanho, antes chamado de planeta vermelho. Os outros tiveram que ficar e morrer na Terra, junto com suas criaturas.
Isso foi o fim do planeta azul. Jazia a morte da raça dos humanos para então começar o florescimento da raça dos marcianos.